Bom dia, o meu nome é Luiz Paulo Gomes, eu sou diretor da IEC, Instalações de Engenharia de Corrosão. Nós somos uma empresa de engenharia de corrosão e proteção contra a corrosão com 51 anos de experiência. Hoje eu vou falar sobre corrosão e proteção catódica de ferragens de estruturas de concreto, um assunto extremamente importante, né? Nós acabamos de publicar esse livro através da editora Interciência, Sistemas de Proteção Catódica, e nesse livro nós colocamos um capítulo inteiro sobre esse assunto, corrosão e proteção catódica de estrutura de concreto. A finalidade dessa apresentação é fazer um resumo prático e objetivo sobre o que é importante saber sobre esse tema de grande importância para quem trabalha com o projeto, a construção, a inspeção e a manutenção de estrutura de concreto. A motivação dessa apresentação é que muitas empresas em todo o Brasil estão experimentando custos elevados e prejuízos devido aos problemas de corrosão de suas estruturas de concreto, em especial as estruturas influenciadas pelo ambiente marinho. Nos últimos anos, foram desenvolvidos anodos especiais de proteção catódica para solucionar esses problemas de corrosão, né? Esses anodos, desenvolvidos pela Vector Corrosion Technologies, uma empresa canadense, são muito utilizados no mundo inteiro e cada vez mais estão sendo utilizados aqui no Brasil. Nós sabemos que não é necessário que a estrutura de concreto esteja no mar para ser contaminada por cloretos, né? Basta que elas estejam construídas em terra, mas influenciadas pelo ambiente marinho. Sabemos também que, além da contaminação por água e cloretos, o concreto pode absorver também o gás carbônico da atmosfera, que despassiva o aço e permite que as ferragens sejam corroídas. Então, o concreto, enquanto novo e íntegro, possui pH elevado, superior a 12,5, e alta resistividade elétrica, superior a 100.000 ohms-centímetros. Nessas condições, as ferragens ficam passivadas dentro do concreto e não há corrosão. A corrosão começa quando o concreto absorve água, cloretos, CO2 e outros poluentes. Então, com o passar do tempo, o concreto absorve esses poluentes, água, cloretos, CO2, permitindo que as pilhas de corrosão funcionem e permitindo que as ferragens comecem a se corroer. Então, é importante observar que a corrosão das ferragens é um fenômeno elétrico, ou mais precisamente, um fenômeno eletroquímico. Então, a finalidade dos anodos de proteção catódica é evitar o funcionamento das pilhas de corrosão e garantir a proteção das ferragens. A ilustração seguinte mostra claramente esse fenômeno. Então, em condições normais, onde o concreto está íntegro, novo e seco, eu não tenho corrosão das ferragens. Então, nada acontece com as ferragens em termos de corrosão, né? Então, se eu mantiver o concreto nessas situações, as minhas ferragens não sofrerão corrosão em momento algum. Acontece que, com o passar do tempo, e dependendo do local onde a construção de concreto está construída, né, eu tenho uma absorção desses poluentes, absorção de água, absorção de cloretos e absorção de gás carbônico e de outros poluentes, fazendo com que a corrosão se inicie imediatamente. Então, quando a corrosão se inicia, o ferro libera elétrons
e libera íons ferro++, começando a se corroer, a se consumir. Ele se junta, o F++ se junta com o íon cloro, formando o FeCl2. Essa reação acontece na área onde há corrosão, que nós chamamos de área anódica, e acontece, então, uma circulação de corrente, devido à diferença de potencial que existe entre a área anódica e a área catódica, que são as ferragens mais superficiais e as ferragens mais profundas. Na área catódica, aqueles elétrons reagem com o oxigênio e a água, formando OH-, e esse OH- se junta, então, com o FeCl2, formando o hidróxido de ferro, que é o produto de corrosão. Então, com essa circulação de corrente, eu vou acabar tendo o F2O3 ou o F3O4, que é o produto final da corrosão. Então, a ferragem na área anódica começa a se corroer, e o produto de corrosão possui um volume muito maior do que o volume que era ocupado pelo aço. Então, esse grande volume de produto de corrosão dentro do concreto gera grandes esforços, fissurando o concreto e fazendo, então, com que haja penetração de mais poluentes e haja a saída desse produto de corrosão na estrutura de concreto. Então, resumindo, nós temos o seguinte: enquanto o pH e a resistividade elétrica estão elevados, nada acontece com as ferragens. 2, com a absorção de água, cloretos, CO2 e outros poluentes, as pilhas de corrosão começam a funcionar. 3, o ferro libera elétrons e começa a se desintegrar, a se corroer, convertendo-se em íons ferro++. 4, a água e o oxigênio presentes no concreto reagem com os elétrons liberados pelo aço e formam um íon hidroxila. 5, os íons ferro++ se juntam com os íons hidroxila, formando o hidróxido de ferro, que é o produto de corrosão. 6, o produto de corrosão possui volume superior ao volume do aço corroído, introduz grandes esforços internos e fissura o concreto. 7, o íon cloro não é consumido durante a reação e contribui para diminuir a resistividade elétrica do concreto, facilitando o funcionamento da pilha de corrosão e despassivando o aço. Então, nessa figura, nós podemos perceber claramente as pilhas de corrosão funcionando, a formação do produto de corrosão, que gera tensões internas dentro do concreto, fissurando o concreto em vários locais, né? Permitindo a entrada de mais poluentes e permitindo a saída do produto de corrosão. Então, essa pilha de corrosão, ela acontece permanentemente dentro da ferragem da estrutura de concreto, sempre se caracterizando por isso daqui. O ferro++ liberado pela ferragem se junta ao H-, que é produzido nas áreas catódicas adjacentes, formando o hidróxido de ferro, que é o produto de corrosão. Então, essa aqui é uma foto, né? Uma foto interessante, né? De uma estrutura de concreto no mar, um pier de atracação, com uma fissura bastante grande, causada justamente pela corrosão da ferragem. Então, o produto de corrosão formado ocupa um volume muito superior ao volume ocupado pelo aço que foi corroído, gerando grandes esforços e fissurando a estrutura de concreto, como mostrado nessa foto. Essa foto aqui mostra também exemplos de
problemas de corrosão semelhantes. Aqui nós temos uma estaca de concreto no mar, influenciada pelo ambiente marinho, onde o produto de corrosão, né, já está aparecendo na superfície. Aqui um exemplo de depois que uma estaca houve desplacamento devido ao produto de corrosão, e aqui já está mostrando a estaca, a ferragem bastante corroída. Esse é um outro exemplo de uma estrutura de concreto onde o produto de corrosão desplacou o concreto, né? Então a ferragem está se corroendo. Então, a corrosão nas ferragens de concreto é um fenômeno elétrico, né? Mais precisamente um fenômeno eletroquímico, né? Devido à diferença de potencial que existe entre pontos, entre regiões da ferragem, eu tenho uma circulação de corrente, que é a corrente de corrosão, essa corrente vai liberar ferro mais, arrancando o material, corroendo a ferragem. A formação final é o hidróxido de ferro, que com a presença de água dá o óxido de ferro hidratado, e esse é o fenômeno de corrosão que acontece nas ferragens quando ela absorve aqueles poluentes, né? Então, essa pilha de corrosão precisa ser eliminada, porque se nós deixarmos que ela aconteça, a ferragem vai ser destruída e a estrutura de concreto vai ser destruída. A instalação dos anodos de proteção catódica, a finalidade é justamente evitar que essa pilha de corrosão funcione, quer dizer, parar o funcionamento dessa pilha de corrosão. Além de cloretos, o concreto também pode absorver o gás carbônico presente na atmosfera, o CO2, né? O CO2 reage com o hidróxido de cálcio no concreto. O hidróxido de cálcio possui pH elevado, é o que dá o pH elevado na estrutura de concreto, pH superior a 12, e vai formar, então, carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio tem pH baixo, pH menor do que 9. A redução do pH, devido a essa reação, despassiva o ácido e permite que as pilhas de corrosão funcionem. Então, esse fenômeno é um fenômeno conhecido como carbonatação, é um fenômeno bastante conhecido e também bastante temido pelos técnicos que trabalham com estrutura de concreto. Então, a instalação dos anodos de proteção catódica é feita justamente para eliminar os problemas de corrosão causados pela absorção do íon cloro, dos cloretos, e pela absorção do CO2. Então, essa figura mostra claramente a carbonatação do concreto e a corrosão das ferragens. Então, acontece que nós chamamos de uma frente de carbonatação, e quando essa frente de carbonatação atinge a ferragem, eu tenho, então, a corrosão da ferragem. Então, esse diagrama potencial pH, que é também um diagrama de Pourbaix, ele mostra claramente essa situação. Então, quando eu meço o potencial do ferro em relação ao concreto e meço o pH do concreto, eu posso relacionar essas duas medidas. Eu vou verificar que a mistura de concreto pode estar trabalhando em 3 zonas diferentes. Uma zona de passividade, onde não há corrosão, que é uma zona que acontece com pH elevado, uma zona de corrosão e uma zona de imunidade, ou zona de proteção catódica. Então, na zona de imunidade ou zona de proteção catódica, não há corrosão, e na zona de passividade não há corrosão. Então, o concreto possui pH elevado, né? Na ordem de 12,5, né? Acima de 12, né? E nessas condições, a ferragem
com o potencial natural do aço, que é da ordem de meio volt, ela vai estar trabalhando nessa zona de passividade. Então, se eu mantiver o pH do concreto alto, eu não tenho corrosão da ferragem. Então, com o passar do tempo, quando há absorção de poluentes e água, o pH do concreto cai e a ferragem começa a trabalhar na zona de corrosão. Nessa região aqui, nessa zona, a ferragem se corrói e que a maneira que nós temos de eliminar essa corrosão é instalar os anodos de proteção catódica nas ferragens. Qual a finalidade do anodo de proteção catódica? É modificar o potencial da ferragem, né? Então, o anodo deixa a ferragem mais negativa e faz com que essa ferragem entre e trabalhe na zona de imunidade, ou zona de proteção catódica. Outra finalidade do anodo é aumentar o pH do concreto em torno do anodo. Então, a ferragem caminha para essa zona de passividade. O importante é tirar a ferragem dessa zona de corrosão. E é isso que o anodo faz. Ou joga a ferragem para a zona de imunidade ou zona de proteção catódica, ou joga a ferragem para a zona de passividade, onde não há corrosão. Então, isso é muito importante. O entendimento desse diagrama é muito importante. Então, repetindo, o diagrama potencial pH, também conhecido como diagrama de Purbeck, mostra claramente essa situação de corrosão do aço. O diagrama possui 3 zonas distintas: zona de corrosão, zona de passivação e zona de imunidade, ou zona de proteção catódica. Enquanto o pH do concreto se mantém elevado, acima de 12, a ferragem fica passivada e não se corrói. Quando o pH cai, a ferragem passa a trabalhar na zona de corrosão e começa a se corroer. Para tirar a ferragem da zona de corrosão, utilizamos os anodos de proteção catódica, que modificam o potencial ferragem concreta e aumentam o pH, fazendo com que a ferragem trabalhe na zona de passivação ou zona de imunidade, independentemente da contaminação por cloretos ou CO2. Voltando, então, ao diagrama: zona de corrosão, zona de passividade, zona de imunidade. A ferragem não pode trabalhar na zona de corrosão, que ela vai ser destruída. Então, nós instalamos os anodos, que levam a ferragem para a zona de imunidade ou para a zona de passividade, modificando o potencial do ferro em relação ao concreto, ou aumentando ao mesmo tempo o pH do concreto. Então, para a proteção contra a corrosão das ferragens, utilizamos os anodos de proteção catódica, usados no mundo inteiro como a solução definitiva para solucionar esse problema. A diferença de potencial entre o anodo de zinco e o aço da ferragem faz com que haja uma circulação de corrente, que modifica o potencial da ferragem e aumenta o pH do concreto. Então, a ferragem que estava trabalhando na zona de corrosão passa a trabalhar na zona de imunidade, ou zona de proteção catódica, ou na zona de passividade, ficando livre dos processos de corrosão. Os anodos são fabricados com um encapsulamento de argamassa especial, com pH superior a 14, fazendo com que permaneçam ativos ao longo dos anos, liberando a corrente de proteção catódica. Os anodos são simplesmente amarrados às ferragens e muito fácil de ser instalados. Veja, então, a figura seguinte. Então, tem aqui uma figura do anodo, né, com um corte, né? Aqui dentro eu tenho a massa de zinco, né,
que é uma peça de zinco de alta pureza, com uma liga especial, né? E um encapsulamento de argamassa com pH elevado, superior a 14, e o anodo é fundido num arame de aço inoxidável. Esse arame é, então, amarrado, simplesmente amarrado à ferragem. Então, permitindo o quê? A ligação do anodo com a ferragem, para criar uma diferença de potencial entre o anodo e a ferragem, modificar o potencial da ferragem. O anodo, quando funciona, ele libera OH-, hidroxila, e deixa a estrutura de concreto passivada. Então, os anodos são simplesmente amarrados às ferragens, procedimento suficiente para um bom contato elétrico. Eu posso medir esse contato elétrico e verificar que o contato elétrico é perfeito. Então, eu amarro os anodos na ferragem, depois de fazer uma limpeza da ferragem, e amarro com a ajuda de um alicate. Existem vários modelos de anodos, um para cada finalidade, né? Esses anodos, esses modelos de anodos e todo esse assunto pode ser encontrado nesse site do fabricante dos anodos, www.vector-corrosion.com. Então, eu recomendo que você, se tiver interesse, todos que tiverem interesse nesse assunto, entrem nesse site e analise esse site, que lá tem todas as informações sobre os anodos de proteção catódica. Então, existem vários tipos e vários formatos de anodos, um para cada aplicação. Aqui eu tenho o anodo, são essas peças verdes, são os anodos longos. Aqui tem essas peças vermelhas, que são os anodos, os mesmos anodos, os anodos longos também. Aqui tem o anodo em outro formato, e aqui anodos cilíndricos para serem instalados em furo dentro do concreto. Então, existem vários modelos de anodos, e todos esses modelos estão lá no catálogo da Vector, www.vectorcorrosion.com. Lembrando mais uma vez do diagrama potencial pH, né? A finalidade do anodo é tirar a ferragem da zona de corrosão, modificar o potencial da ferragem para ela entrar na zona de imunidade e aumentar o pH do concreto para a ferragem entrar na zona de passividade, né? Bom, outro assunto importante é esse aqui, ó. Quando fazemos um trabalho de recuperação do concreto, nós introduzimos uma diferença de potencial nas ferragens, causando corrosão acelerada. É isso que está sendo mostrado aqui, ó. Quando eu faço um trabalho de recuperação de concreto, né, eu coloco aqui um concreto novo e ele vai ficar em contato com o concreto antigo, já contaminado. Então, a ferragem fica em contato com dois tipos de concreto diferentes, criando o quê? Uma diferença de potencial entre essas duas regiões. Essa diferença de potencial causa corrosão acelerada da ferragem, mas não no local onde eu acabei de botar um concreto novo, mas nessa região aqui adjacente ao trabalho de recuperação. Então, essa região aqui, que foi a região onde eu não mexi, nós temos um problema de corrosão acelerado nessa região, devido a essa diferença de potencial que é introduzida no ferragem, causada pelo trabalho de recuperação. Então, quando isso acontece, né, eu tenho a formação de uma pilha de corrosão. Eu já tinha uma pilha de corrosão entre as ferragens mais superficiais e a mais profunda. Agora, eu introduzi uma nova pilha de corrosão, devido a essa diferença de potencial, aquela pilha de corrosão acontecendo. Então, a pilha de corrosão introduzida pelo serviço de reparo do concreto causa corrosão nas ferragens adjacentes. Esse fenômeno é tão importante que foi batizado pela literatura de efeito halo. Então, esse é o famoso, é o chamado efeito halo, que é essa corrosão que aparece
adjacente ao serviço de recuperação do concreto e uma corrosão bastante severa e acelerada. Então, essa corrosão vai fazer o mesmo problema, ela vai criar esforço dentro do concreto e vai estourar o concreto nessas regiões, né? Então, essas aqui são fotos e eu creio que você que está me assistindo já tenha visto isso acontecer, né? São estruturas de concreto recuperadas, onde os problemas de corrosão voltaram com força total em muito pouco tempo. Então, são estruturas de concreto, está vendo, que sofreram o trabalho de recuperação, mas devido a esse efeito halo, né, a corrosão voltou rapidamente e com força total, mais acelerada, devido à introdução daquela pilha de corrosão. Então, para solucionar esse problema, o que, que nós fazemos? Nós instalamos os anodos de proteção catódica durante o serviço de recuperação do concreto. Então, você faz o serviço de recuperação do concreto e antes de colocar o concreto novo aqui, você amarra os anodos de proteção catódica, simplesmente amarra os anodos nessa região e depois, então, concreto. Agora sim, agora esse anodo vai impedir que essa região adjacente aqui sofra corrosão e eu terei, então, um trabalho de recuperação do concreto feito corretamente, com a instalação do anodo de proteção catódica, né? Então, eu tinha uma diferença de potencial na ferragem devido a essa diferença do concreto novo e o concreto contaminado. Eu instalo aqui o anodo. O anodo possui um potencial, o anodo de zinco possui um potencial superior a esses potenciais da ferragem aqui introduzida nessa pilha, e com isso eu elimino esse problema de corrosão. Então, eu vou mostrar agora algumas fotos de instalação desses anodos durante o serviço de recuperação do concreto. Então, está aqui, ó, uma região de concreto, né, que sofreu corrosão, o concreto estufou aqui, né? Então, está sendo feito um trabalho de recuperação do concreto e os anodos de proteção catódica estão sendo instalados antes de se fechar o concreto. Então, com alicate, você amarra o anodo na ferragem e agora, quando você colocar o concreto, você vai ter a sua estrutura de concreto protegida contra a corrosão. Esse é um outro exemplo, uma ponte, né, que sofreu problema de corrosão, foram feitos serviços de reparos, e aqui, durante o serviço de reparo, os anodos sendo instalados para que a corrosão não volte e não volte com força total. Outro exemplo, né, num pier de atracação aqui, houve corrosão nessa região. Então, durante o serviço de recuperação, antes de fechar aqui o concreto, eu estou instalando os anodos de proteção catódica e aqui o serviço concluído, agora sim, concluído corretamente. Mais um exemplo de instalação dos anodos. E outro exemplo, isso aqui é uma ponte, né, uma ponte sobre o mar, né, em que foram feitos serviços de recuperação e aqui eu tenho a instalação dos anodos. Durante o serviço de recuperação, aqui a corrosão foi tão grave que tiveram que colocar ferragens novas, né? Não que ferragem nova, e os anodos estão sendo colocados aqui antes da concretagem. Então, os anodos são amarrados e depois as ferragens são concretadas. Então, existem 3 momentos diferentes onde eu posso instalar os anodos de proteção catódica, os anodos galvânicos. Durante a construção de uma estrutura nova. Essa é a melhor solução que existe, né? Já na estrutura nova. Se eu sei que a estrutura está sendo construída no local, né, de agressividade em termos de corrosão, então, já durante a construção, eu amarro os anodos de proteção catódica. Se eu não instalei durante a construção, eu posso instalar durante o serviço de recuperação. Então, o que eu não posso fazer é a ferragem se corroer, eu fazer um trabalho de recuperação do concreto, recuperação estrutural, e não instalar os anodos, porque a corrosão vai voltar. Então, outro momento é durante o serviço de recuperação do concreto.
E o terceiro momento é nos locais onde a corrosão ainda não aflorou, né? Esse também é muito importante, porque eu não posso esperar que a corrosão destrua a estrutura de concreto para instalar os anodos. Se eu não instalei durante a construção, eu posso instalar nos locais onde a corrosão não aflorou. Para isso, o que eu faço? Eu faço medições dos potenciais das ferragens, verifico os locais onde já existe corrosão, mas a corrosão ainda não estourou o concreto, e instalo os anodos nesses locais. Então, alguns exemplos de instalação dos anodos durante a construção de uma obra nova. Então, instalação dos anodos durante a concretagem de um pilar de uma estrada de concreto, né? Tem aqui os anodos sendo instalados durante a concretagem, né? Outro exemplo é os anodos já aqui instalados, amarrados nas ferragens, antes de se fazer a concretagem dessa estrutura nova. E outro exemplo, essas peças verdes aqui, ó, são os anodos de proteção catódica, né? São barrinhas mais longas, que são fixadas às ferragens antes da concretagem, né? Exemplo de instalação dos anodos durante os trabalhos de recuperação do concreto. Então, está aqui, ó, um pier de atracação, né, que teve problema de corrosão. Então, tem aqui essas peças vermelhas, né? Instalação dos anodos, as peças vermelhas, durante os trabalhos de recuperação de uma ponte sobre o mar. Outro exemplo, instalação dos anodos, são essas peças verdes aqui, ó, durante a recuperação de um viaduto. Outro exemplo, instalação dos anodos durante a recuperação de estaca de concreto no mar, na zona de variação de marés. São essas peças brancas aqui. Então, nesse caso aqui, eu utilizo esses dispositivos para fazer a instalação dos anodos. Então, a instalação dos anodos em estruturas onde a corrosão já existe, mas ainda não aflorou, é muito importante. Então, eu posso fazer uma pesquisa desses locais, mediante medições dos potenciais das ferragens em relação ao concreto, de acordo com a norma ASTM C87615. Então, nós fazemos o quê? Um mapeamento dos potenciais, definimos os locais onde o processo de corrosão já se iniciou e instalamos os anodos antes que a corrosão fissure o concreto, eliminando dessa maneira a necessidade de serviço de recuperação, com grande economia de recursos, né? Então, existe essa norma, a STM-C 87615, e ela mostra como fazer a medição do potencial ferragem concreto, né? O valor medido mostra a existência ou não de corrosão. Então, eu utilizo, para fazer essa medição, um voltímetro, um eletrodo de referência de cobre, sulfato de cobre, né? Eu uso aqui para fazer o contato uma esponja de cozinha umedecida, né? Então, um dos terminais do voltímetro eu ligo na ferragem, o outro terminal eu ligo no eletrodo de referência. Então, em função do potencial medido, eu defino o risco de corrosão. Se o potencial for menos negativo do que menos 200 milivolts, menos negativo 250 milivolts, eu tenho baixo risco de corrosão. Entre menos 200 e 350 milivolts, eu tenho alto risco de corrosão. Se for mais negativo do que menos 350 milivolts, eu tenho um alto risco de corrosão. Então, as medições são feitas dessa maneira, né, com um voltímetro e um eletrodo de referência, né, medições dos potenciais das ferragens em relação ao concreto, e eu posso fazer um mapeamento dos pontos de corrosão severa de acordo com a norma STM, de acordo com essa tabelinha aqui. As regiões vermelho mais escuras são as regiões já com problema de corrosão. Então, nesses locais, eu faço furos no concreto e instalo os anodos.
Outro exemplo de mapeamento dos potenciais, definição dos locais de instalação dos anodos, né, com o mesmo critério, né? Então, aqui eu mostro a instalação dos anodos em furos no concreto, após as medições de potenciais, nos locais onde a corrosão ainda não aflorou. Então, tem aqui um pilar, né, que eu fiz as medições de potenciais, eu verifiquei que tem potencial de corrosão, quer dizer, já está havendo corrosão. Se eu esperar, essa corrosão vai estourar o concreto, o trabalho de recuperação vai custar muito caro. Então, antes que a corrosão aumente e continue, eu faço furos nessa estrutura de concreto, pequenos furos, como aqui, e instalo o anodo de proteção catódica. O anodo aqui cilíndrico, né? Então, ele sendo instalado. Aqui um outro exemplo de instalação dos anodos. Aqui é a instalação de um desses anodos em um pilar de concreto, onde a corrosão ainda não aflorou. Então, nós fizemos medição do potencial da ferragem e verificamos que já está havendo corrosão na ferragem, então estamos instalando os anodos para eliminar essa corrosão. Outro exemplo, instalação dos anodos em um pier de atracação de navios em locais onde a corrosão ainda não aflorou. Está aqui os anodos já instalados, né? E o concreto aqui já fechado, o problema resolvido. Bom, além desses anodos galvânicos, existe também a proteção catódica por corrente impressa, para proteger a estrutura de concreto, né? Então, tem aqui uma estrutura de concreto, eu utilizo um retificador de corrente, é alimentado com corrente alternada, converte a corrente alternada em corrente contínua, o terminal negativo é ligado na ferragem e o positivo é ligado nos anodos. Os anodos são em forma de tela e ficam embutidos no concreto. Exemplo, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro possui um importante sistema de proteção catódica por corrente impressa. Nós acabamos de fazer um trabalho de inspeção e manutenção do sistema de proteção catódica da estátua do Cristo Redentor. Então, nosso pessoal trabalhou aqui dentro da estátua, né? E nós fizemos a manutenção desse sistema de proteção catódica. Então, aqui é uma estátua, é estrutura de concreto, né? Com as ferragens, e essas ferragens precisam ser protegidas porque a estátua está submetida a um ambiente marinho importante, né? O íon cloreto, além do CO2 existente na atmosfera, é absorvido pelo concreto e, para evitar que eles corroam a ferragem, então, existe aqui um sistema de proteção catódica, nesse caso aqui, um sistema de corrente impressa, e nós acabamos de fazer um trabalho de inspeção e de manutenção desse sistema aí dentro da estátua. E aí vem o conceito de vida útil de uma estrutura de concreto, né? De acordo com a norma brasileira NBR 6118, né? Eu tenho o conceito de vida útil. Então, uma estrutura de concreto, eu tenho a vida útil de projeto, a vida útil de serviço e a vida útil total. Então, quando acontece a corrosão, o primeiro passo é a despassivação da ferragem. Quando a ferragem fica despassivada, a minha vida útil de projeto terminou aqui, né? Depois da despassivação, que a corrosão começa, aparecem manchas no concreto, manchas de corrosão. Logo em seguida aparecem fissuras e logo em seguida aparecem os destacamentos ou desplacamentos. No final disso aqui, eu tenho a minha vida útil de serviço terminada. E se eu não fizer nada, eu vou ter uma redução da seção da ferragem e uma perda de aderência total do ferro com concreto, e eu terei o final da minha vida útil total, né? Então, essas são as fases de corrosão: a despassivação da ferragem, o aparecimento de manchas, o aparecimento de fissuras, os destacamentos ou desplacamentos,
a redução de seção da ferragem e a perda total de aderência do ferro com o concreto. Então, nós temos que tomar providências para que esse problema não aconteça. E aí vem muito importante essa regra de Sitter. A regra de Sitter mostra que o custo de intervenção de uma estrutura de concreto varia de acordo com uma progressão geométrica de razão 5. Então, olha só, se eu faço uma intervenção correta durante a fase de projeto e execução, ou seja, se eu instalo os anodos, no projeto já prevejo a instalação dos anodos, e instalo os anodos durante a execução da estrutura, eu tenho um custo bastante baixo, né? Se eu aguardo que a corrosão comece a corroer para fazer uma manutenção preventiva, o custo já é maior, E se eu aguardo para fazer uma manutenção corretiva, onde a corrosão já está destruindo a estrutura de concreto, eu tenho um custo muito maior. Então, essa regra de Sitter mostra esses vários custos de intervenção na estrutura e mostram que eles aumentam com a progressão geométrica de razão 5. Então, sempre, rigorosamente sempre, o ideal é prever a instalação dos anodos desde a construção da estrutura, né? Se eu não tiver feito na construção, pelo menos fazer quando a corrosão está começando, mas ainda não aflorou. Ou, na pior das hipóteses, quando fizer o trabalho de recuperação do concreto, aí sim, fazer a instalação dos anodos. O que eu não posso deixar de fazer é deixar de instalar os anodos de proteção catódica nessas estruturas influenciadas por cloretos e CO2 e umidade. E agora vamos mostrar um aspecto importante, que é a comprovação de eficiência dos anodos galvânicos. Então, foi emitido um relatório pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos, o Federal Highway Administration americano, o FHWA, é o Departamento de Transportes americanos. Eles fizeram uma série de testes de campo e pesquisas de laboratório durante 5 anos, com o objetivo de determinar o melhor procedimento para a proteção contra a corrosão das ferragens nas estradas, pontes, viadutos e estacionamentos. Bom, nós sabemos que os países de clima frio possuem sérios problemas de corrosão das ferragens devido à necessidade de colocar sal nas rodovias para evitar o congelamento da água. Então, depois de 5 anos de testes, experimentos e pesquisas, eles emitiram um relatório técnico. Nesse relatório técnico, eles concluíram isso aqui, ó. Dentre todos os métodos de proteção contra a corrosão testados, eles testaram vários, o único que mostrou ser totalmente eficiente foi a instalação dos anodos de proteção catódica. Nota que ele escreve aqui o único. Essa é uma foto do relatório, né? Esse relatório está no site deles, do FHWA. É a publicação número RD 011096, né? Então, aqui tem em vermelho, o que eles concluíram, né? E estão dizendo o seguinte: a proteção catódica, a tecnologia usada para mitigar a corrosão de metais embutidos do concreto, é a única, eu botei aqui em amarelo, only, é a única técnica de reabilitação que comprovou parar com a corrosão em pontes contaminadas com sal, independentemente do teor de cloreto dessas pontes. Então, o Federal Highway Administration americano emitiu esse relatório de extrema importância. Aqui no Brasil, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo,
executou ensaios de laboratório, comparando o uso de inibidores de corrosão e anodos galvânicos de proteção catódica. Os resultados desses ensaios foram apresentados pelo IPT no COTEC, em 2019. COTEC é a Conferência de Tecnologia de Equipamentos, é uma conferência promovida pela Abraco, Associação Brasileira de Corrosão, IBP, ABEND e a BCM. O título desse trabalho foi Avaliação Laboratorial de Tecnologia de Reparos na Reabilitação de Estrutura de Concreto. Então, tem aqui uma cópia desse trabalho, né, apresentado no COTEC 2019, e aqui eu tenho a conclusão do IPT, né, que eu estou mostrando aqui, porque ali as letras são pequenas. Concluiu o IPT nesse trabalho, dentre as duas tecnologias para reparo, julga-se que a do anodo galvânico é a mais adequada, pois se sabe que a ação protetiva do inibidor de corrosão é dependente de muitas variáveis, em destaque da efetiva concentração presente junto à armadura. Essa foi a conclusão do IPT quando estudou esse assunto. Bom, existem as normas técnicas internacionais. Nós ainda não temos uma norma brasileira para proteção catódica de estrutura de concreto, mas as normas técnicas que nós utilizamos aqui no Brasil são essas. A ASTM-C 87615, que é a norma que fala sobre a medição de potencial das ferragens. O Standard ISO 12696, que fala sobre proteção catódica do aço em concreto. O Standard NACE, NACE é a Associação Brasileira, Associação dos Engenheiros de Corrosão dos Estados Unidos. Esse Standard NACE mostra o projeto do controle de corrosão do estrutura de reforço de concreto. Existe esse outro Standard NACE sobre proteção catódica por corrente impressa para estrutura de concreto, né? E existe esse outro Standard NACE sobre proteção catódica em ferragens em estrutura de concreto enterradas ou submersas. Bom, muitas pessoas me perguntam sempre como fazer para dimensionar, para projetar, para especificar os anodos de proteção catódica. Bom, em nosso livro, o nosso livro Sistema de Proteção Catódica, segunda edição, no capítulo 5 e no capítulo 17, nós colocamos lá as fórmulas e explicamos como dimensionar os anodos de proteção catódica. Mas para um dimensionamento prático, seguro, objetivo e eficiente, né, a nossa recomendação é que se utilize as folhas de dados dos anodos Vector. Você vai encontrar essas folhas de dados no catálogo, no site da Vector, vector-corrosion.com. Como é que nós fazemos esse dimensionamento utilizando as folhas de dados da Vector? Primeiro, análise dos desenhos da estrutura. Segundo, definição do risco de corrosão. A definição do risco de corrosão é simples. Se eu tenho uma estrutura contaminada por cloretos, eu tenho um determinado risco. E cloretos mais carbonatação ou somente cloretos, eu tenho um risco. Se eu tenho uma estrutura contaminada somente por carbonatação, eu tenho outro risco. Tipo de proteção. Se eu estou fazendo uma prevenção da corrosão ou estou fazendo um controle da corrosão. Uma prevenção, eu quando faço a instalação dos anodos antes do problema acontecer, e o controle depois que o problema de corrosão já está instalado. Eu faço o cálculo da área de aço a proteger, da ferragem, né? Faço o cálculo da área de concreto a proteger, e com isso eu calculo a densidade do aço, que é a área do aço dividido pela área do concreto. Com esses dados, eu entro na tabela lá da Vector e faço a determinação do espaçamento entre os anodos. Para um determinado anodo, eu determino o espaçamento entre eles e para uma determinada vida, que é a vida de 30 anos. Então, a vida desses anodos,
vai variar entre 20 e 30 anos. Então, essa é a vida para um determinado tipo de anodo. Se eu quero a instalação de anodos para uma vida maior, basta que eu reduza o espaçamento entre anodos. Ok? Então, essa é uma fotografia de uma folha de dados da Vector. Esse para um determinado tipo de anodo, o Galva Shield XP, e essa é a tabela que eu estou falando, né? Então, eu tenho duas tabelas, uma tabela para determinação do espaçamento dos anodos, quando o risco de corrosão é baixo a moderado. O que é um risco de corrosão baixo a moderado? Quando eu tenho baixos teores de cloretos, ou quando eu tenho concreto contaminado somente por carbonatação. Então, eu entro aqui, calculo a densidade do aço, que é a área do aço pela área do concreto, verifico se eu quero prevenção ou controle, entro, então, no anodo específico e determino o espaçamento de instalação desses anodos. Com essa determinação, eu sei quantos anodos eu preciso instalar para cada metro quadrado da estrutura. E a segunda tabelinha é para os locais de alto risco de corrosão. O que são os locais de alto risco de corrosão? São locais contaminados por cloretos. Okay? Então, o mesmo procedimento. Eu faço o cálculo da densidade de aço, verifico se eu quero fazer prevenção ou controle, vejo o tipo de anodo com que eu estou trabalhando e determino o espaçamento de instalação entre os anodos. Então, para concluir essa nossa apresentação, nós temos o seguinte: primeiro, os problemas de corrosão em estrutura de concreto são bastante graves e frequentes e precisam ser eliminados com a maior brevidade possível. 2. A utilização de anodo de proteção catódica é uma solução muito importante que nos permite garantir resultados totalmente confiáveis ao longo dos anos. Lembrando que o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, o IPT de São Paulo e várias outras entidades técnicas do mundo inteiro testaram e comprovaram a eficiência dos anodos. Então, a instalação de proteção catódica pode ser utilizada em conjunto com outros métodos de proteção contra a corrosão, como a utilização de aditivos, a pintura e a galvanização das armaduras. Porém, esse é a única solução que pode ser utilizada isoladamente, com segurança e total garantia, sem a utilização de qualquer outra medida de proteção contra a corrosão. 4. A instalação de anodos galvânicos é sempre recomendada em todas as atividades de recuperação de estrutura de concreto e é de extrema importância para evitar a ocorrência de corrosão das ferragens antes mesmo que os primeiros sinais de deterioração comecem a aparecer. 5. A instalação dos anodos durante a construção de uma obra nova é um procedimento importante para reduzir os custos futuros com os trabalhos de recuperação, conforme mostrado pela regra de Sitter. E 6. É muito importante também instalar os anodos antes que a corrosão aflore, com grande economia de recursos, também de acordo com a regra de Sitter. Para definir o local de instalação dos anodos, as medições de potenciais das ferragens são de grande utilidade. Bom, para encerrar, então, essa apresentação, eu lembro que nós temos na IEC são 10 cursos técnicos especializados sobre corrosão e proteção contra a corrosão. Um desses cursos que eu apresento é justamente um curso completo, né, sobre corrosão e proteção catódica de ferragem e estrutura de concreto. Esse curso número 6. Então, se você quer assistir aos nossos cursos, basta entrar em contato conosco. Então, o meu nome é Luiz Paulo Gomes, o meu telefone é 21 99226 8810, telefone e WhatsApp,
O meu e-mail é o lpgomes@ieceNgenharia.com.br. Então, você que me assistiu pode entrar em contato comigo por e-mail, telefone ou WhatsApp, que eu terei o prazer em te atender e terei o prazer em tirar dúvidas sobre essa apresentação técnica. Eu estou também à disposição para enviar para você uma especificação técnica para um determinado trabalho de proteção catódica de uma estrutura de concreto e uma estimativa de custo para a proteção contra a corrosão de uma estrutura de concreto. O nosso site é o www.ieceNgenharia.com.br e essa apresentação técnica foi uma apresentação sobre a utilização dos anodos Vector para proteção catódica de estrutura de concreto. Então, muito obrigado pela atenção e até uma outra oportunidade.